Você sabia que enquanto você compra ações nas quedas e vende nas altas achando que está fazendo o certo, existe um grupo de investidores que está fazendo exatamente o contrário e lucrando muito mais do que você? Estou falando dos investidores estrangeiros, que dominaram mais de 58% de todo o volume negociado na nossa Bolsa de Valores em 2025. Hoje vou te mostrar com dados reais por que existe uma transferência de valor constante das pessoas físicas brasileiras para os investidores estrangeiros, como funciona esse mecanismo e, o mais importante, como você pode parar de perder dinheiro e começar a investir como profissionais fazem. Fica comigo até o final porque eu vou te revelar quais as projeções mais otimistas do mercado para 2026. E elas vão te surpreender. E se você quer aprender a investir de verdade e parar de transferir dinheiro para os gringos, se inscreve no canal, ative o sininho, porque toda semana eu trago conteúdo exclusivo sobre o mercado brasileiro. A dominação estrangeira na B3. Primeiro, vamos entender quem realmente domina a Bolsa brasileira. E os números são impressionantes. Olha só esse gráfico aqui comigo. Em 2019, os investidores estrangeiros representavam 45% do volume negociado na B3. Hoje, em 2025, eles já dominaram 58,2% de tudo que é negociado. Isso significa que a cada R$ 100 negociados na Bolsa, quase R$ 60 são movimentados pelos estrangeiros. E enquanto eles crescem, o que aconteceu com a pessoa física brasileira? Em 2019, a gente representava 18,2% do volume. E hoje, apenas 12,6%. Caímos pela metade. E olha que interessante. Em 2020, no auge da pandemia, quando todo mundo ficou em casa descobrindo a bolsa pelo TikTok e YouTube, a participação da pessoa física chegou a 21,4%. Mas aí veio a realidade e hoje estamos em 12,6%. Os institucionais brasileiros, fundos, bancos, seguradoras também perderam força, de 31,5% em 2019 para 25,1% em 2025. E o que isso significa na prática? Significa que a bolsa brasileira não é mais comandada por brasileiros. Quem define se o Ibovespa sobe ou desce são os investidores estrangeiros. Eles são os price makers, os formadores de preço do nosso mercado. E agora vem a parte mais interessante. Essa dominância dos estrangeiros não é apenas um volume percentual, é um impacto real no desempenho da nossa bolsa. Olha esse gráfico aqui, que mostra a relação entre o fluxo de capital estrangeiro e o desempenho do Ibovespa nos últimos anos. Em 2022, os estrangeiros colocaram 119,8 bilhões na B3. Resultado, Ibovespa fechou o ano 5% positivo. Em 2023, o fluxo menor, 35 bilhões. Ibovespa positivo em 13%. Em 2024, aqui aconteceu um desastre. Os estrangeiros retiraram 24,2 bilhões de reais da nossa bolsa, a maior saída em quase 10 anos. E o que aconteceu com o Ibovespa? Fechou em 10% negativo, o pior ano desde 2021. E 2025, adivinha? Os estrangeiros voltaram. Até setembro, já entraram 27 bilhões de reais. Resultado, Ibovespa acumulando uma alta de 22% nesse ano, batendo máximas históricas. A correlação é brutal. Não existe alta sustentável no Brasil sem o investidor estrangeiro. Quando eles saem, a bolsa despenca. Quando eles voltam, a bolsa decola. E por que isso acontece? Simples. O volume deles é tão grande que literalmente move o mercado. Quando os estrangeiros começam a comprar, eles puxam os preços para cima. Quando vendem, afundam tudo. E aqui está o problema. Enquanto eles entram e saem estrategicamente, seguindo análises macroeconômicas globais, fluxos de liquidez internacional e timing perfeito, o que a pessoa física brasileira faz? Entra na empolgação quando está subindo e vende no pânico quando está caindo. É exatamente o contrário do que deveria fazer. Mas calma, a história fica ainda melhor, ou pior, dependendo de como você olha. Esse gráfico aqui mostra a evolução do múltiplo PL do Ibovespa desde 2020 até hoje. O PL é basicamente o quanto você paga por cada real de lucro das empresas. Quanto menor, mais barata está a bolsa. Olha só, em 2020, o Ibovespa negociava a 14 vezes lucro. Depois caiu para 7,7 vezes em 2021. Chegou a 7,5 vezes em 2022, que foi o fundo do poço. Subiu um pouco para 8,3 em 2023, chegou a 9 vezes em 2024. E hoje, em 2025, está em 7,5 vezes de novo. Sabe o que isso significa? A bolsa brasileira está descontada. Para você ter uma noção, a média histórica de 10 anos do PL é de
de 10 vezes. Hoje, estamos 25% abaixo dessa média. E quando comparamos com outros mercados, a Bolsa Americana negocia a mais de 20 vezes lucro. Ou seja, as ações brasileiras estão muito baratas em termos de valuation. E adivinha quem aproveita essas janelas de desconto? Os estrangeiros. Eles entram pesado quando a bolsa está barata, esperam a valorização e vendem quando está mais cara. E novamente, as pessoas físicas brasileiras, o que fazem? Faz exatamente o oposto. Compra quando está caro, porque está todo mundo animado falando da bolsa. E vende quando está barato, porque está todo mundo em pânico falando que o mercado vai quebrar. E agora, chegou a parte mais importante desse vídeo. A parte que eu preciso que você entenda. Porque é isso que está fazendo você perder dinheiro todo dia. Mas antes, me diga aqui nos comentários. Quero saber, você já sabia que mais da metade de toda a negociação da nossa bolsa é feita por estrangeiros? Aproveita e me dá aquela força, deixa o seu like. Então, de volta para o conteúdo, existe um fenômeno chamado transferência de valor, que acontece na nossa bolsa. É quando um grupo de investidores sistematicamente ganha dinheiro a custas de outro grupo que sistematicamente perde dinheiro. Estudos acadêmicos comprovam que existe uma transferência constante de valor da pessoa física brasileira para os investidores estrangeiros e institucionais. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa física brasileira sofre de vieses comportamentais que destroem o retorno dos investimentos. O principal deles se chama efeito disposição. E o que é esse efeito disposição? É a tendência de vender os ativos que estão dando lucro cedo demais e segurar os ativos que estão dando prejuízo por tempo demais. Vou te dar um exemplo prático. Você compra uma ação a R$10, ela sobe para 12, você fica feliz e vende rapidinho para garantir o lucro. Legal, ganhou 20%, mas aí a ação continua subindo e vai para R$20. Você perdeu 100% de ganho porque vendeu cedo demais. Agora outro cenário, você compra uma ação a R$10, ela cai para 8, você pensa, não vou vender no prejuízo, vou esperar ela voltar. Só que ela cai para 6, depois para 4 e você continua segurando porque tem a esperança de que ela se recupere. É exatamente isso que a pessoa física faz. E os estudos mostram que esse comportamento é sistemático nos investidores brasileiros. Outros vieses que te fazem perder. Aversão à perda. A dor de perder R$100 é muito maior do que o prazer de ganhar R$100. Por isso, segura prejuízo esperando reverter, mas quando está no lucro, vende rápido. Viés de confirmação. Você só lê notícias e análises que confirmam o que você já acredita. Se você comprou uma ação, só procura notícia boa sobre ela. Excesso de confiança. Você acha que consegue timing no mercado, comprar no fundo e vender no topo. Um spoiler agora, ninguém consegue fazer isso consistentemente. Comportamento de manada. Quando todo mundo está comprando, você compra. Quando todo mundo está vendendo, você vende. É o pior momento para os dois. E os estrangeiros? Eles fazem o oposto. Eles têm disciplina, seguem estratégias de longo prazo, compram quando está barato, mesmo com todo mundo em pânico, e vendem quando está caro, mesmo quando todo mundo está eufórico. E o resultado? Ano após ano, ciclo após ciclo, acontece uma transferência sistemática de valor da pessoa física para os estrangeiros. Mas agora vem a boa notícia, as projeções e as oportunidades para 2026. E você, preste atenção agora, com o retorno do fluxo estrangeiro em 2025 e com as mudanças macroeconômicas que estão por vir em 2026, todas as principais instituições financeiras do Brasil elevaram suas projeções para o Ibovespa. Dá só uma olhada nesse gráfico aqui. Essas são as projeções dos maiores bancos e corretoras do Brasil para o Ibovespa em 2026. XP Investimentos, 170 mil pontos até o fim de 2026. Isso representa uma valorização de 17% a partir de agora. Banco Safra, 170 mil pontos em meados de 26. Mesma valorização, 17%. EQI Research, cenário base, 170 mil pontos em 2026, também 17%. E agora, segura aí, Morgan Stanley está prevendo 189 mil pontos em meados de 2026. Isso é uma valorização de 30%. O Morgan Stanley é um dos maiores bancos de investimentos do mundo e eles estão super otimistas com o Brasil. E o melhor, a EQI Research tem um cenário otimista que prevê que o Ibovespa pode chegar em 223 mil pontos em 2026. Isso representa uma valorização absurda de 54%. Pessoal, você está entendendo a oportunidade que está na sua frente? Mas por que essas projeções são tão otimistas? Existem
4 catalisadores principais. Primeiro, corte de juros no Brasil. O Banco Central deve começar o corte da Selic a partir de março de 2026. O Morgan Stanley projeta cortes de 350 pontos base ao longo do ano. E você sabe, né? Quando a Selic cai, o dinheiro sai da renda fixa e vai para a renda variável. A XP estima que esse movimento pode destravar até 600 bilhões em investimentos locais. 2. Continuidade do fluxo estrangeiro. Com a queda dos juros nos Estados Unidos e a busca por retornos maiores, os estrangeiros devem continuar aportando na B3. Já entraram 27 bilhões de reais em 2025 e a tendência é de aceleração. Número 3. Valuation descontado. Como eu te mostrei, o Ibovespa está negociando 25% abaixo da média histórica. Isso é uma janela de oportunidade para quem entrar agora. Número 4. Eleições em 2026. O ciclo eleitoral pode trazer mudanças políticas importantes, especialmente na questão fiscal. O Morgan Stanley destaca que existe possibilidade de mudança política muito necessária após as eleições. E quais setores devem liderar a alta? Segundo Morgan Stanley, novamente, energia, agricultura, serviços financeiros, estatais, utilidades e concessões. Agora, para você que ficou até aqui no vídeo, o que eu te prometi lá no começo. Então, como você faz para parar de transferir o seu dinheiro para os estrangeiros e começar a ganhar igual a eles? Eu vou te dar 5 estratégias práticas que você pode começar a aplicar ainda hoje. Vamos lá. A primeira é: pare de tentar acertar o time do mercado. Você não vai conseguir comprar no fundo e vender no topo. Ninguém consegue fazer isso com consistência. O que funciona é aportar regularmente, independente do preço. É o famoso preço médio. Os estrangeiros fazem isso, entram em posições ao longo do tempo. 2. Tenha uma estratégia clara e siga ela. Defina antes de comprar com quanto de lucro você vai vender e com quanto de prejuízo você vai cortar. E quando chegar nesses níveis, execute, sem emoção, sem aquele mais um pouquinho. Os profissionais trabalham com stop loss e stop gain. Você também deveria. 3. Compre quando todo mundo está vendendo. Warren Buffett diz: seja ganancioso quando os outros têm medo e tenha medo quando os outros são gananciosos. Quando a bolsa está caindo 5%, 10%, 15% e todo mundo está em pânico vendendo, é ali que estão as melhores oportunidades. Olha o PL de 7,5 vezes que eu te mostrei. 4. Segure seus vencedores e corte seus perdedores. É o oposto do que você faz naturalmente. Se uma ação está subindo, deixa ela subir. Só vende se a tese de investimento mudou ou se atingiu o seu objetivo. Mas se uma ação está caindo, analisa se os fundamentos mudaram. A empresa está piorando? Se sim, vende. Assume o prejuízo. Não fica segurando, esperando milagre. 5. Foco no valuation e fundamentos. Compre empresas baratas em relação ao valor intrínseco delas. Olha para o PL, preço sobre valor patrimonial, dividend yield, retorno sobre patrimônio, crescimento de lucros. Os estrangeiros fazem isso. Eles compram valor, não compram modinha, nem compram hype. Agora, te convido para conhecer a comunidade Value Investing. Lá tem diversas ferramentas para ajudar o investidor em valor, como a planilha de preço teto. Você sabe em tempo real se a empresa que você quer está cara ou barata. Aponta o seu celular para o QR Code ou acesse o link na descrição. Então, voltando para o conteúdo, vamos recapitular o que aprendemos hoje. Os estrangeiros dominam 58% da B3 e são eles que movem o mercado. Existe uma correlação direta entre o fluxo estrangeiro e o desempenho do Ibovespa. A Bolsa Brasileira está descontada, 25% abaixo da média histórica. A pessoa física perde dinheiro por vieses comportamentais, como o de efeito disposição. Existe uma transferência sistemática de valor da pessoa física para os estrangeiros. As projeções para 2026 apontam valorização de 17% a 54% no nosso Bovespa. Os catalisadores são corte de juros, fluxo estrangeiro, valuation baixo e eleições. O momento é agora. A janela de oportunidade está aberta, mas para aproveitar, você precisa mudar o seu comportamento. Pare de agir como um amador emocional e comece a investir como um profissional racional. Gostou desse vídeo? Se inscreve aqui no meu canal. Tenho muito conteúdo como esse. Aproveita e conheça a minha formação. Nela, você vai se tornar um investidor profissional. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço.